Eu acho que discutir forma, né? Forma, essencialmente, é uma organização do conteúdo, né? E a organização, temos que avançar, então, para quem discutiu a teoria da organização. E ela ascende no cenário político através dos grandes clássicos que discutiram a teoria da organização. E a discussão do partido. Eu acho que o ponto essencial é discutir, eu acho que um pouco o que o Danilo coloca, todo esse debate, se não está pressupondo um debate sobre o partido, e eu não estou falando do partido pegar o manualzinho do leninismo, fazer, né, seguir a carteirinha, porque o Fidel Castro, por exemplo, organizou um partido através do movimento 26 de julho, né, que não seguia o modelo fechado. Porque pensar classe, Giba, só é possível pensar classe através de pensando partido, senão vira sociologia, né? Senão vira Ricardo Antunes, sociologia do trabalho, essas coisas inócuas para pensar a revolução. Então eu acho que o que a gente tem que pensar, inclusive na comunicação, o partido. Como é que a gente vai organizar o partido? Porque não dá para entender essa ontologia do Bolsonaro que você coloca, se não entender aquilo que o Gramsci falava, né? Os partidos organizam as consciências do povo. Sem partido o povo não se organiza, não organiza nem a própria consciência. E é impossível entender esse momento que a gente vive sem entender a falência completa do que foi os partidos da ordem, que é o sistema petucano. Se não entender isso, não entende o que é a elevação de Bolsonaro. Então, por mais que você diga, não tem bem desenvolvido, mas a pista está dada, concretamente, né? Então, acho que eu queria colocar esse ponto para a gente discutir, porque o que acendeu a partir da década de 80 é o anti-Lenin no Brasil. O que acendeu nos anos 80, na redemocratização, é o anti-leninismo. Esse que é o grande... O embrião estava lá já estava na origem do PT, não estava depois do transformismo, e lá depois, já estava lá na origem, que era o anti-leninismo, toda aquela crítica vulgar que foi feita naquele momento histórico. Se não entender isso, e por isso que o Brizola foi de fato rechaçado, porque o Brizola fez algo que sempre foi imperdoável, que foi armar o povo, né? Coisa que o Lula nunca pensou em fazer, tanto que está até hoje esperando, acreditando na justiça, né? Eu acho que discutir forma, né? Forma, essencialmente, é uma organização do conteúdo, né? E a organização, temos que avançar, então, para quem discutiu a teoria da organização. E ela ascende no cenário político através dos grandes clássicos que discutiram a teoria da organização. E a discussão do partido. Eu acho que o ponto essencial é discutir, eu acho que um pouco o que o Danilo coloca, todo esse debate, se não está pressupondo um debate sobre o partido, e eu não estou falando do partido pegar o manualzinho do leninismo, fazer, né, seguir a carteirinha, porque o Fidel Castro, por exemplo, organizou um partido através do movimento 26 de julho, né, que não seguia o modelo fechado. Porque pensar classe, Giba, só é possível pensar classe através de pensando partido, senão vira sociologia, né? Senão vira Ricardo Antunes, sociologia do trabalho, essas coisas inócuas para pensar a revolução. Então eu acho que o que a gente tem que pensar, inclusive na comunicação, o partido. Como é que a gente vai organizar o partido? Porque não dá para entender essa ontologia do Bolsonaro que você coloca, se não entender aquilo que o Gramsci falava, né? Os partidos organizam as consciências do povo. Sem partido o povo não se organiza, não organiza nem a própria consciência. E é impossível entender esse momento que a gente vive sem entender a falência completa do que foi os partidos da ordem, que é o sistema petucano. Se não entender isso, não entende o que é a elevação de Bolsonaro. Então, por mais que você diga, não tem bem desenvolvido, mas a pista está dada, concretamente, né? Então, acho que eu queria colocar esse ponto para a gente discutir, porque o que acendeu a partir da década de 80 é o anti-Lenin no Brasil. O que acendeu nos anos 80, na redemocratização, é o anti-leninismo. Esse que é o grande... O embrião estava lá já estava na origem do PT, não estava depois do transformismo, e lá depois, já estava lá na origem, que era o anti-leninismo, toda aquela crítica vulgar que foi feita naquele momento histórico. Se não entender isso, e por isso que o Brizola foi de fato rechaçado, porque o Brizola fez algo que sempre foi imperdoável, que foi armar o povo, né? Coisa que o Lula nunca pensou em fazer, tanto que está até hoje esperando, acreditando na justiça, né? Eu acho que discutir forma, né? Forma, essencialmente, é uma organização do conteúdo, né? E a organização, temos que avançar, então, para quem discutiu a teoria da organização. E ela ascende no cenário político através dos grandes clássicos que discutiram a teoria da organização. E a discussão do partido. Eu acho que o ponto essencial é discutir, eu acho que um pouco o que o Danilo coloca, todo esse debate, se não está pressupondo um debate sobre o partido, e eu não estou falando do partido pegar o manualzinho do leninismo, fazer, né, seguir a carteirinha, porque o Fidel Castro, por exemplo, organizou um partido através do movimento 26 de julho, né, que não seguia o modelo
fechado. Porque pensar classe, Giba, só é possível pensar classe através de pensando partido, senão vira sociologia, né? Senão vira Ricardo Antunes, sociologia do trabalho, essas coisas inócuas para pensar a revolução. Então eu acho que o que a gente tem que pensar, inclusive na comunicação, o partido. Como é que a gente vai organizar o partido? Porque não dá para entender essa ontologia do Bolsonaro que você coloca, se não entender aquilo que o Gramsci falava, né? Os partidos organizam as consciências do povo. Sem partido o povo não se organiza, não organiza nem a própria consciência. E é impossível entender esse momento que a gente vive sem entender a falência completa do que foi os partidos da ordem, que é o sistema petucano. Se não entender isso, não entende o que é a elevação de Bolsonaro. Então, por mais que você diga, não tem bem desenvolvido, mas a pista está dada, concretamente, né? Então, acho que eu queria colocar esse ponto para a gente discutir, porque o que acendeu a partir da década de 80 é o anti-Lenin no Brasil. O que acendeu nos anos 80, na redemocratização, é o anti-leninismo. Esse que é o grande... O embrião estava lá já estava na origem do PT, não estava depois do transformismo, e lá depois, já estava lá na origem, que era o anti-leninismo, toda aquela crítica vulgar que foi feita naquele momento histórico. Se não entender isso, e por isso que o Brizola foi, de fato, rechaçado, porque o Brizola fez algo que sempre foi imperdoável, que foi armar o povo. Coisa que o Lula nunca pensou em fazer, tanto que está até hoje esperando, acreditando na justiça, né? Eu acho que discutir forma, né? Forma essencialmente é uma organização do conteúdo, né? E a organização, temos que avançar então para quem discutiu a teoria da organização. E ela ascende no cenário político através dos grandes clássicos que discutiram a teoria da organização. E a discussão do partido. Eu acho que o ponto essencial é discutir, eu acho que um pouco o que o Danilo coloca, todo esse debate, se não está pressupondo um debate sobre o partido, e eu não estou falando do partido pegar o manualzinho do leninismo, fazer, né, seguir a carteirinha, porque o Fidel Castro, por exemplo, organizou um partido através do movimento 26 de julho, né, que não seguia o modelo fechado. Porque pensar classe, Giba, só é possível pensar classe através de pensando partido, senão vira sociologia, né? Senão vira Ricardo Antunes, sociologia do trabalho, essas coisas inócuas para pensar a revolução. Então eu acho que o que a gente tem que pensar, inclusive na comunicação, o partido. Como é que a gente vai organizar o partido? Porque não dá para entender essa ontologia do Bolsonaro que você coloca, se não entender aquilo que o Gramsci falava, né? Os partidos organizam as consciências do povo. Sem partido o povo não se organiza, não organiza nem a própria consciência. E é impossível entender esse momento que a gente vive sem entender a falência completa do que foi os partidos da ordem, que é o sistema petucano. Se não entender isso, não entende o que é a elevação de Bolsonaro. Então, por mais que você diga, não tem bem desenvolvido, mas a pista está dada, concretamente, né? Então, acho que eu queria colocar esse ponto para a gente discutir, porque o que acendeu a partir da década de 80 é o anti-Lenin no Brasil. O que acendeu nos anos 80, na redemocratização, é o anti-leninismo. Esse que é o grande... O embrião estava lá já estava na origem do PT, não estava depois do transformismo, e lá depois, já estava lá na origem, que era o anti-leninismo, toda aquela crítica vulgar que foi feita naquele momento histórico. Se não entender isso, e por isso que o Brizola foi, de fato, rechaçado, porque o Brizola fez algo que sempre foi imperdoável, que foi armar o povo, né? Coisa que o Lula nunca pensou em fazer, tanto que está até hoje esperando, acreditando na justiça, né? Eu acho que discutir forma, né? Forma essencialmente é uma organização do conteúdo, né? E a organização, temos que avançar então para quem discutiu a teoria da organização. E ela ascende no cenário político através dos grandes clássicos que discutiram a teoria da organização. E a discussão do partido. Eu acho que o ponto essencial é discutir, eu acho que um pouco o que o Danilo coloca, todo esse debate, se não está pressupondo um debate sobre o partido, eu não estou falando do partido pegar o manualzinho do leninismo, fazer, né, seguir a carteirinha, porque o Fidel Castro, por exemplo, organizou um partido através do movimento 26 de julho, né, que não seguia o modelo fechado. Porque pensar classe, Giba, só é possível pensar classe através de pensando partido, senão vira sociologia, né? Senão vira Ricardo Antunes, sociologia do trabalho, essas coisas inócuas para pensar a revolução. Então eu acho que o que a gente tem que pensar, inclusive na comunicação, o partido. Como é que a gente vai organizar o partido? Porque não dá para entender essa ontologia do Bolsonaro que você coloca, se não entender aquilo que o Gramsci falava, né? Os partidos organizam as consciências do povo. Sem partido o povo não se organiza, não organiza nem a própria consciência. E é impossível entender esse momento que a gente vive sem entender a falência completa do que foi os partidos da ordem, que é o sistema petucano. Se não entender isso, não entende o que é a elevação de Bolsonaro. Então, por mais que você diga, não tem
bem desenvolvido, mas a pista está dada, concretamente, né? Então, acho que eu queria colocar esse ponto para a gente discutir, porque o que acendeu a partir da década de 80 é o anti-Lenin no Brasil. O que acendeu nos anos 80, na redemocratização, é o anti-leninismo. Esse que é o grande... O embrião estava lá já estava na origem do PT, não estava depois do transformismo, e lá depois, já estava lá na origem, que era o anti-leninismo, toda aquela crítica vulgar que foi feita naquele momento histórico. Se não entender isso, e por isso que o Brizola foi, de fato, rechaçado, porque o Brizola fez algo que sempre foi imperdoável, que foi armar o povo, né? Coisa que o Lula nunca pensou em fazer, tanto que está até hoje esperando, acreditando na justiça, né?